E aí, pessoal, estamos aqui no nosso quinto e último encontro e para fazer esse arremate, vamos falar um pouquinho sobre restrições e dar algumas dicas também. Vamos começar, como de hábito, com algumas frases. Uma do Luiz Fernando Veríssimo, um autor que eu gosto muito, admiro muito, né? Um dos meus mestres aí, como a gente falou no último encontro, cada um tem os seus mestres e que de alguma forma eu copio ele também, procuro copiar, né? O estilo dele. Uma frase dele que fala que, como sempre, com humor do Veríssimo, né? A maior musa inspiradora é o prazo. Uma frase que eu acho muito, muito pertinente. Uma outra frase do Abraham Lincoln, ele fala: me dê 6 horas para cortar uma árvore e passarei as 4 primeiras afiando o machado. É um pouco isso, assim, né? A gente, né, uns mais, outros menos, tem uma tendência a fazer as coisas com um prazo apertado ali, né? E aí que o Veríssimo fala que a maior musa inspiradora é o prazo, porque realmente quando tem um prazo, tem um deadline e você tem que fazer. É o que eu estou fazendo aqui, por exemplo. E o senso comum, a gente, né, dá a entender que é mais fácil ser criativo quando você tem uma liberdade total, e não tem nenhum limite para fazer, né, nenhum limite te restringindo. Mas tem estudos que indicam, assim, que é mais fácil você superar o temor da página em branco, do bloqueio criativo, justamente quando você tem uma restrição, né? Essa restrição pode ser, como por exemplo o prazo, como a gente começou ali, ou um tema, por exemplo, né? E aí um exemplo bem prático disso foi o movimento Dogma 95, o movimento de cinema do La von Trier, que a partir dali ele se notabilizou. Esse movimento ele impõe uma série de restrições ao fazer do cinema. Por exemplo, eles botavam que só podia filmar com luz natural, não podia usar efeito especial, com orçamentos bem baixos, com locações já prontas de antemão, ou seja, não ia construir um cenário, nem fazer... E também, assim, além desse orçamento muito baixo, como eu falei, e buscando um máximo de realismo. Por exemplo, o próprio La von Trier, ele propôs para um outro cineasta conterrâneo dele, Jürgen Lett, que ele refilmasse um filme dele chamado O Humano Perfeito, e aí impondo essas restrições, que fossem 12 planos de sequência, que fosse filmado em Cuba. Então, isso para dizer que assim, a restrição ela pode ser, e muitas vezes um estímulo à criatividade, né? A página em branco, ela nunca começa em branco se você já tem uma série de limitações ou restrições que, na verdade, podem ser guias para você e um pontapé inicial. Então, isto posto, vou aqui finalizar com algumas dicas, mais de escrita mesmo, assim, que podem te ajudar para fazer nessas narrativas, a princípio, umas narrativas curtas, contos, crônicas. As frases curtas, elas tendem a deixar o texto mais ágil, e a chance de você se perder nas ideias é menor. Então, se você quer começar de uma forma segura, começa usando frases curtas. Não dá uma de Saramago fazendo... até porque para chegar no Saramago, né, tem um longo caminho a percorrer. Mas assim, é um caminho da segurança escrever frases curtas. Os best-sellers, eles costumam usar frases curtas. E é uma leitura que acaba sendo uma leitura mais palatável, assim, né, com um estilo realista. Ao revisar uma coisa que você escreveu, segunda dica, você fazer isso em voz alta. Isso vai te dar uma ideia de ritmo, você vai perceber muito melhor onde o texto está truncado, onde está fluindo legal. Terceira dica, evitar algumas palavrinhas. Evitar o que. Isso é uma coisa que você pode fazer até depois que você escreve o texto. Você vai lá, bota no Ctrl L, né, ou Ctrl F, dependendo do seu programa,
e procura a quantidade de Qs que tem. Se tiver muito Q, você tenta reformular a frase de uma forma que tenha menos o Q. Evitar também advérbios de modo, geralmente, né? Eles terminam em mente, então você der um Ctrl L ali e mente, você vai ver um monte de negativamente ou rapidamente. A gente tende a usar, sem perceber, muitos advérbios de modo. Evitar adjetivos também é sempre bom, né? Porque o ideal é que você passe a sua ideia sem adjetivar, para que o próprio leitor chegue àquela conclusão, sem que você tenha que, de uma forma tão expositiva, colocar isso. Muitas vezes o último parágrafo de um conto ele é dispensável, e o conto termina até melhor. É curioso isso, sem o último parágrafo. E, claro que isso não é uma regra, né, mas vale o exercício. Se você tirar o último parágrafo, ou às vezes a última frase, que tende a ser uma coisa, muitas vezes é uma coisa que está explicando, ele fica melhor sem o último parágrafo, sem a última frase, do que com. Faça esse teste. Claro que não é uma regra, mas vale o exercício. Escrever, outra dica, né? Escrever é reescrever, você tem que, né, cortar palavras, reescrever. Tem uma frase do Pascal que é muito boa. Ele termina uma carta dizendo: desculpe minha carta tão longa, não tive tempo de escrevê-la mais curta. Essa frase fala por si só, né? Você cortar palavras, você escrever de uma forma concisa demora mais tempo do que de uma forma prolixa. Última ideia, assim, é você ter uma coisa bem básica, você ter um caderno de ideias, né? Pode ser no seu celular, mas que você tenha, onde você esteja, um banquinho de ideias que você vai anotando. E isso é bom para você não confiar na sua memória, não perder a ideia. E também quando você quiser buscar ideias, você tem onde buscar, tem um manancial ali, uma fonte de ideias, e que é sempre importante ter. E aí o último exercício também nessa coisa da restrição. Então o exercício é você ir na sua estante, pegar o quinto livro da sua estante, abre na página 56, em seguida ler a sexta frase dessa página e montar uma narrativa, seja, pode ser um conto, uma crônica, a partir dessa frase. Isso tem muito a ver com a restrição, né? Tá tudo dado aí. Você vai no livro tal, né, abre na página tal, lê a frase tal, e a partir dessa frase você cria a sua narrativa. Tá bom, pessoal? Para finalizar, uma frase, vou finalizar com uma frase do Picasso, que tem a ver com esse retrabalho, com essa reescritura, que é um lavoro, né, que é um trabalho mesmo, ele fala: espero que a inspiração me pegue trabalhando. Também tem a ver com isso, né? Não existe um momento, aquele clique que a partir dali você... Até existe isso, mas é muito mais um trabalho de transpiração do que inspiração. Tá bom? Um abraço, pessoal. Bons escritos.